Olá pessoal, eu me chamo Erickson e vamos à nossa aula de ciências. Tá? Na aula de ciências, propriedades físicas dos materiais. Tá? Essa aula é importante porque, por exemplo, se nós formos construir uma casa, nós precisamos entender o porquê que aqueles determinados materiais são usados na fabricação dessa casa. Precisamos conhecer as propriedades. Por exemplo, para você construir uma casa, você precisa saber quais materiais são mais resistentes. Tá? E também, através do conhecimento desse conteúdo, né, você vai saber explorar melhor e entender certos fenômenos da vida cotidiana, como por exemplo o fato de que ao usar uma boia, né, se você não sabe nadar, se você usar uma boia você não vai afundar, tá bom? Por que isso acontece? O que tem a ver isso com esse assunto? É isso que nós vamos ver nessa aula, né? Que é a primeira parte, porque não vai dar para a gente ver todas as propriedades nessa aula, tá bom? Então, quando a gente fala de materiais, materiais vem de matéria, que é tudo aquilo que possui massa e que ocupa um lugar no espaço, né? E ao longo da nossa vida, né, nós lidamos com diversos materiais, né, que têm diversos tipos de importância para a gente, tá? Como, por exemplo, nós temos aqui nesse slide, né, o petróleo, né? Vocês já ouviram falar de petróleo, né? Petróleo também é conhecido como o ouro negro, tá? A partir dele nós podemos fabricar várias coisas de grande importância para a nossa vida, como a gasolina e como até mesmo a garrafa PET. Como você está vendo aqui nesse slide, né, o petróleo ele é citado como um material natural, né, e a garrafa PET, feita de plástico, um material artificial. Por que o petróleo é um material natural? Porque nós não fabricamos o petróleo, né? Ele já vem pronto da natureza, né? O petróleo ele é um resultado de processos físico-químicos que acontecem no fundo do mar, tá? Animais ou plantas mortas no fundo do mar, né, que sofreram uma decomposição muito lenta durante milhares de anos e, devido a esse processo lento, né, a sua decomposição levou à produção desse material, né? Ou seja, ninguém consegue fabricá-lo, né? Ele é produzido pelos próprios processos naturais do nosso planeta, né? Tanto é que o petróleo ele é um produto não renovável, né? Isso quer dizer que se todo o petróleo do mundo acabasse hoje, né, a gente teria que dar um jeito, inventar um outro tipo de combustível para os meios de transporte. E é isso que, através de pesquisas, os cientistas têm buscado, né, novos tipos de combustíveis, né? Mesmo porque o combustível fóssil, né, vocês vão aprender em outras aulas que ele causa danos ao meio ambiente, né? Então, petróleo é um material natural, ou seja, são materiais que nós encontramos já prontos na natureza. A garrafa PET já é o contrário, né? A garrafa PET, né, ela é feita de plástico, mas a gente não encontra uma árvore de plástico, né? Ou se a gente a gente não vai num determinado lugar, cavar o solo e encontra o plástico pronto, não. Nós temos que produzi-lo, né? Produzi-lo a partir do petróleo, né? E após a produção desse plástico, numa fábrica vai ser moldada a forma da garrafa. Então, por isso que a garrafa PET ela é um material artificial, ou seja, que é fabricado, que não é encontrado pronto na natureza. Tá? E aí nós temos também, né, a madeira, né? Apesar dela já estar cortadinha aqui, tá? A gente tem que cortar ela, mas a madeira ela já vem pronta, não vem totalmente nesse estado, né, já cortada, mas já vem pronto da natureza. Por quê? Porque a madeira
ela vem o quê? Das plantas, das árvores. Ninguém precisa fabricá-la, né? Nós podemos ajeitar ela, cortar ela bonitinha, mas ela já vem pronta. A natureza, nós não fabricamos madeira. Nós não pegamos lá materiais, ingredientes para fabricar madeira. Nós já encontramos pronta ela na natureza, lá nas plantas, lá nas árvores, tá? Por isso que ela é um material natural. E a partir desse material nós podemos fabricar uma porta, podemos fabricar uma ponte, podemos até construir uma casa, né? Uma cadeira, tá? E o vidro, por sua vez, é um material artificial, né? Não encontramos vidro em lugar nenhum do nosso planeta já pronto. Nós precisamos fabricá-lo, né? E para quem não sabe, o vidro ele é fabricado a partir de componentes como a areia, tá? Tá? Que é um produto natural, tá bom? Temos aqui a argila ou o barro, né? A argila também encontramos pronta ela na natureza, tá? Nós não precisamos fabricá-la, tá? E ela é útil porque a partir dela nós podemos fabricar várias coisas, né? Tem pessoas que usam como um creme para a pele, tá? Aqui nós temos um vaso de cerâmica, né? Onde nós podemos colocar terra preta, podemos colocar uma plantinha, tá? Então a cerâmica ela já é um material artificial, tá? Porque nós produzimos ela, nós fabricamos ela a partir da argila, tá? A água nós já encontramos pronta na natureza. Em nosso planeta nós encontramos bastante ela na forma líquida, né? Graças a Deus que tem bastante em nosso planeta, né? Graças a Deus nós não precisamos fabricá-la. Tem bastante, nós só precisamos cuidar dessa água, tá? Preservá-la. Isso a gente vai ficar para uma outra aula, né? Essa parte de preservar a água, tá? Temos aqui o prego e essa ponte, né? O prego e essa ponte aqui feita de um material natural que nós encontramos em nosso planeta. Também não renovável, né? Que é o minério de ferro, né? O nosso país, que é um dos maiores exportadores, né? Aqui no Pará, estado do Pará, nós temos minério de ferro, Minas Gerais, tá? Então, o minério de ferro ele é muito útil. Sem eles, nós não teríamos os grandes edifícios, o maior edifício do mundo que fica no Oriente Médio. Temos aqui a cortiça, tá? Uma lasquinha lá da madeira, tá? Um material natural de origem vegetal, e a partir dele nós podemos fabricar diversos materiais artificiais, como esta bolsa aqui, né? Que nós usamos para carregar. Acho que as mulheres adoram uma bolsa para carregar as coisas que elas usam, né? E aqui a lã, né? Que é um produto, apesar dela, nessa foto ela está sendo mostrada lá numa fábrica numa tecelagem, mas ela vem da natureza, né? Encontrado no corpo desses animais, como as ovelhas, né? Se não fossem as ovelhas, a lã não existiria, tá? Nós teríamos que fabricar, nós não podemos fabricar ovelha, né? Mas graças a esses animais, nós podemos ter as roupinhas de bebê, né? Para proteger eles do frio, né? Tá? E aí nós precisamos conhecer as propriedades desses materiais, né? As propriedades específicas desses materiais, né? Alguns materiais vão ser bons condutores de calor, outros vão ser bons condutores de eletricidade, tá? Outros vão ser, graças a eles nós podemos, não fosse, né, essa propriedade, né, as crianças não iam poder brincar de pula-pula, né? E outros materiais, outro conhecimento de outras propriedades, como a densidade, nos ajudam a fabricar coisas que podem nos ajudar a não afundar na água. Então, uma dessas propriedades é a densidade, tá?
uma propriedade específica que vai relacionar a massa, né? A massa, que é a quantidade de matéria que existe em determinado objeto, né? Geralmente é medida em gramas, e nós temos as outras unidades, né, que podem ser convertidas em gramas, como o quilo e a tonelada, né? Tá? Relaciona a massa de um determinado material com o volume, né? O volume já vai ser o espaço ocupado pelo material. Geralmente encontramos medida em centímetros cúbicos, né? Por isso que quando a gente for fazer pesquisa sobre a densidade, nós vamos encontrar, geralmente ela é expressa em grama por centímetro cúbico, né? Se você ouvir falar lá que tal material é 0,5 gramas por centímetro cúbico, essa expressão diz respeito à densidade desse material, né? Mas o que significa a densidade, afinal de contas, tá? Às vezes quando a gente encontra por aí, né, essa perguntinha, né? O que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro, né? Vocês estão vendo aqui as fotos desses dois materiais, né? E quilo é a unidade de massa, né? Tá? Em 1 quilo existem 1000 gramas, né? Mas o que pesa mais, afinal de contas? Na verdade, as duas unidades indicadas têm o mesmo peso. Por quê? Porque justamente elas possuem a mesma massa, tá? Mas o que acontece se você jogar 1 quilo de algodão numa bacia com água e 1 quilo de ferro, né? Se eles possuem a mesma massa, mas será que eles vão se comportar da mesma maneira quando vocês jogam na água? Não, tá? Por quê? Porque eles possuem densidades diferentes, né? A densidade do algodão é de 0,23 gramas por centímetro cúbico, bem menor, mas bem menor que o ferro, que é de 7,87. Ou seja, a densidade do algodão é menor do que do ferro, né? Isso acontece porque, como você está vendo na imagem, né, tá? Para você ter a mesma massa de algodão que a massa de ferro de 1 quilo, você vai precisar colocá-lo em um espaço bem maior do que o espaço ocupado pelo ferro, né? É porque a matéria ela é feita por unidades chamadas de átomos, né? E os átomos do algodão, né, eles ficam como se fossem mais distantes uns dos outros que os átomos de ferro, que ficam lá mais juntinhos, ok? Tá? E a densidade da água, quase 1 grama por centímetro cúbico, tá? Por que eu coloquei da água aí, né? Porque, como eu falei no início, né, essa propriedade nos ajuda a entender por que determinados objetos afundam na água e outros não afundam, até mesmo podem boiar na superfície, né? Então, isso tem a ver com essa propriedade específica, a densidade, né? Aqui você tem uma imagem mostrando 3 recipientes, né? Nós temos aqui os recipientes, os materiais A e B, tá? Que estão aqui boiando na água do recipiente, né? E aqui em C nós temos um outro material que não está boiando, por sua vez, ele afundou na água do recipiente, tá? Por que esse material C afundou e o A e B não? Porque a densidade do C ela é maior do que a densidade da água, né? E é maior do que a densidade dos materiais A e B, tá? Então, são materiais cujas densidades são diferentes entre eles, né? Tá? E são diferentes da densidade da água, né? Quais deles possuem densidade menor que da água? São justamente os materiais A e B, né? Por quê? Porque eles estão boiando na água, eles não afundarem. Por que a gente afunda na água? Justamente porque a nossa densidade
ela é maior do que da água, né? Nós possuímos os ossos, nós possuímos a gordura, pele, músculos, né? Materiais que possuem mais átomos, o espaço do nosso corpo é ocupado por mais átomos do que a molécula, do que os átomos que formam a água, né? Por essa razão, se você não souber nadar e se jogar num rio fundo, você vai afundar e você vai se afogar, tá? E existe um mar Morto, lá no Oriente Médio, né? Que o nome morto, né, se dá pelo fato de que quase não tem nada vivo naquele lugar, né? Quase não tem quase nada vivo, tá? Talvez tenha algumas bactérias por lá, porque a água do Mar Morto ela é extremamente salgada. Olha a foto aqui dessa mulher, aqui na água, e olha aqui essas rochas aqui, isso aqui é sal, né? A água ela é muito salgada, ela é tão salgada, mas tão salgada, que faz com que a água do Mar Morto, né, ela tenha uma densidade maior do que a densidade do corpo humano, né? Tá? Lembram que eu disse que a gente afunda na água porque a densidade do nosso corpo é maior do que da água? Tá? Mas e se a água tiver uma densidade maior do que o corpo? O que vai acontecer? A gente não vai afundar. E é por isso que os turistas vão lá no Mar Morto, né? Alguns inclusive vão lá para aprender a nadar, porque eles não afundam na água, uma vez que a densidade do corpo deles, pelo fato da água do Mar Morto ter muito sal, uma concentração de partículas muito grande, tá? Do que da água normal, não salgada, por essa razão que eles não afundam na água, né? Ficam boiando, tá? Então o fenômeno da densidade ajuda a explicar esse fenômeno do Mar Morto, tá? E por que uma boia, né, se a densidade do nosso, considerando você está numa piscina normal, de água não extremamente salgada como do Mar Morto, por que quando você coloca uma boia, né, por que você não afunda na água, se a tendência é você afundar, uma vez que a densidade do seu corpo é maior do que da água? É porque quando você acopla uma boia no seu corpo, né, e você enche ela de ar, né, é como se você estivesse modificando a densidade, mas não do seu corpo, né, mas do conjunto, tá? Se nós tivéssemos em nosso corpo um órgão como alguns peixes possuem, que é a bexiga natatória, no qual eles podem encher de ar, tá? E por isso que alguns conseguem controlar a sua profundidade na água, né? Nós não afundaríamos, mas aí a gente tem que então fabricar uma boia, né? Um material artificial, né? A boia no nosso corpo ela vai fazer com que a densidade do conjunto fique menor do que da água, e aí com isso a gente não afunda nela, né? O que seria de nós se não tivesse uma boia, né? O que seria de você se não tivesse lá uma boia para você, quando o navio estivesse afundando, né? Tá? Que ia ser? O que ia ser de nós se não existisse, né, cientistas que tivessem estudado e compreendido bem esse fenômeno da densidade, tá? E aí nós temos uma outra propriedade, que é a resistência, né? Quanto mais resistente o material, mais difícil de ser quebrado quando submetido a uma força, né? A um impacto, tá? Então aqui está mostrando uma casinha de taipa, né? Com um telhado de folha seca, né? Tá? Essas folhagens elas são menos resistentes que as telhas de PVC, né? Graças a Deus que o homem, né, conseguiu fabricar as telhas de PVC. E se não fosse isso, né, todos nós, quando batesse um vento, né, forte, né, ia levar o telhado da nossa casa. Então o homem, ao longo da história, ele vai pesquisando materiais, combinações, e consegue produzir produtos mais resistentes, tá? E aí a resistência, né, ela nos ajuda a construir moradias mais seguras para a gente, ou então pontes mais seguras, né? Então nós temos aqui essa ponte feita de aço, né? Um dos componentes de aço é o ferro, né?
e essa ponte de madeira, né? Como as ligações químicas entre os átomos de ferro são mais fortes do que entre os átomos de carbono que compõem a madeira, né? Por essa razão, o aço ele vai ser mais resistente do que a madeira. O ferro vai ser mais resistente. Embora o ferro ele possa se degradar, decompor mais rapidamente do que a madeira, né? Mas isso aí já é um assunto para outra aula, né? A gente vai falar de outros assuntos do ponto de vista ecológico, tá? Então, as outras propriedades físicas vão continuar na próxima aula, né? Se você gostou desse vídeo, dê um like, né? Ou então, alguma dúvida pode postar nos comentários, ok? Até a próxima.